que estão nas drogas, no homicida, que mata, que rouba, mas tem jovens ainda que estão procurando buscar a presença de Deus. Levanta sua mão para o jovem de Deus em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está no céu. Senhor, na tua presença, apresento o Filho, Senhor, em oração. Pai, eu não sei qual é a mensagem, da forma que tu vai usar ele para a nossa vida, Senhor. Mas que seja o teu altar para o nosso coração. Que seja do teu trono para a nossa vida, Senhor da glória. Ah, Senhor da glória, eu creio, Pai amado, que o Senhor vai usar ele grandemente nessa noite. Não só aqui, mas onde ele botar a planta dos seus pés, Pai amado. Bota a sua na frente. Coloca a sua mão sobre ele. Quando ele estiver pregando aqui, Pai, na casa dele. Visite seus pais, Pai amado, são seus sonhos, seus projetos. Venha completar, Pai, a vitória do teu filho, Senhor, em nome de Jesus. E deixa Deus te usar em nome de Jesus. Glória a meu Deus. Aleluia. Aleluia, paz do Senhor na igreja. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade que o pastor João Neto tem me dado. É difícil alguns pastores darem a oportunidade para jovem pregar, mas eu me separei, eu orei, meditei, eu busquei. E eu espero que Deus trabalhe hoje aqui de uma forma tremenda, como Ele nunca trabalhou antes. Porque eu creio que Deus Ele vai levantar uma geração que ainda adora, uma geração que ainda prega a palavra da verdade. Aleluia. Eu peço que você abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Vai citar: Davi encontra-se com um gigante e o mata. Aleluia. Vamos achar aqui um momento. Não tem aqui. Aleluia. Bem? Começando a leitura. A partir do capítulo 17, versículo 45 de 1 Samuel. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus, sempre glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de toda a glória e toda a honra, em nome de Jesus. Para a gente começar a introdução desse texto, do capítulo 17 de 1 Samuel, a gente precisa voltar um pouquinho lá no tempo, no capítulo 18, no capítulo 16, que vai ser Samuel ungindo Davi como rei. Por que Samuel vai ungir Davi como rei? O rei Saul, que é o atual rei de Israel, que comanda o povo, que comanda as batalhas, teve também algumas vitórias, mas ele acabou se afastando da presença. Ele acabou parando de praticar aquilo que Deus colocou no coração dele. Ele acabou parando de praticar os princípios da palavra de Deus. Aquilo que Deus mandou ele fazer, ele não fez mais. Aleluia. Então o profeta Samuel, ele se sente incomodado com isso. Ele começa a orar, pedindo que Deus mostre para ele um novo substituto de Saul. Saul, ele tinha unção. Saul, ele era próximo de Deus. Mas o problema é que
Quando ele se tornou rei, aquilo foi subindo para a cabeça dele e ele acabou se afastando. Então ele se corrompe da presença de Deus. O profeta Samuel vai em busca do novo rei de Israel e ele chega na casa Davi, ungido pelo profeta Samuel. Vamos lá no texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi estava sobre o Espírito Santo. O profeta Samuel chega na casa de Jessé, onde Jessé tinha 8 filhos. Um deles era Samuel, o pastor de ovelhas, o excluído da família, aquele rejeitado pelos irmãos, aquele rejeitado pelo pai, só sabia pastorear ovelhas e muitas das vezes ele dormia no campo com as ovelhas. E o profeta Samuel chega na casa de Jessé, ele olha todos os 7 irmãos de Davi e vai dizer: nenhum é digno de ser rei de Israel, nenhum é digno de ser ungido com a presença de Deus, nenhum é digno de ser ungido. Então Samuel pergunta a Jessé se tem mais algum. Jessé, porém, disse: tem o meu mais novo, só que ele é pastor de ovelha, só que ele é pequeno, só que ele é magro, ele não tem boa aparência, ele só pastoreia a ovelha. Então Samuel diz: só se assentarão na mesa quando o escolhido de Deus chegar. Só vão se assentar na mesa quando o escolhido de Deus chegar. Aleluia. Deus, ele já preparou um banquete para você. Deus, ele já preparou a tua vitória. Deus, ele já preparou a promessa que está sobre a tua vida. E ele vai dizer: só vão se assentar à mesa quando você chegar. Como é que você vai chegar a esta promessa? É você orando, é você dobrando o joelho e dizendo: Senhor, me sustenta mais um dia, me sustenta mais essa semana, me sustenta mais esse mês, me sustenta mais esse ano, Senhor. Não deixe que a tua presença se afaste de mim. Aleluia. Então o rei Davi chega na casa de Jessé e é ungido na frente de seus irmãos. Ele é ungido e recebe a palavra, recebe a unção de Deus. Ele recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo corajoso, o Espírito Santo fiel, o Espírito Santo que enfrenta batalhas, o Espírito Santo que não desiste daqueles que o buscam verdadeiramente. Aleluia. Então já falamos aqui do profeta Samuel ungindo Davi. Agora a gente vai falar sobre a unção de Davi. A mesma unção de Davi permanece sobre os verdadeiros seguidores de Cristo. E prova da Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 26. A unção que dele, Jesus, recebeu, permanece em vocês. Jesus, após ser crucificado no madeiro, ele morre e depois ressuscita ao terceiro dia. Quando ele ressuscita, o véu do templo se rasga. A gente já tinha o Espírito Santo de Deus desde o Jardim do Éden. Só que aqui, quando Jesus morre no madeiro, ele nos dá a chance de vida eterna, do Espírito Santo eterno, o Espírito Santo para sempre, o Espírito Santo para sempre em nossas vidas. Aleluia. O novo Consolador. Então, o Espírito Santo que estava sobre Davi está sobre você. O Espírito Santo que estava sobre Davi está sobre a tua casa, está sobre a tua vida. Como é que eu vou buscar esse Espírito Santo? Como é que esse Espírito Santo ainda não se aperfeiçoou na minha vida? É porque a gente precisa orar. Para a gente alcançar o Espírito Santo que estava sobre a vida de Davi, que estava sobre a vida de Moisés, que estava sobre a vida de Josué, que estava sobre a vida de Daniel, que estava sobre a vida de José do Egito, que estava sobre a vida de Paulo, que estava sobre a vida de Pedro, que estava sobre a vida de Jesus Cristo, quando ele disse: está consumado. Aleluia. Para a gente alcançar esse Espírito Santo, para a gente receber esse Espírito Santo, nós precisamos orar,
com fé e com o coração quebrantado. O perdão, a reconciliação, quando a gente pede perdão pelos nossos pecados, é o primeiro passo que a gente dá para receber esse Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador maior, que Jesus prometeu aos apóstolos quando ele disse que iria para o Pai. Eu vou para o Pai e deixarei um Consolador maior com vocês. Aleluia. E vocês farão obras, vai relatar em João 14, 12, vocês farão obras até maiores do que as minhas aqui. Então Deus está dizendo que você, além de receber o Espírito Santo, você vai poder fazer obras maiores do que a dele, não para a sua glória, não para a minha glória, mas para a glória do unigênito do Pai, que habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, aleluia. A guerra entre os israelitas e os filisteus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 3. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte de outro lado, e o vale estava entre eles, o vale do Carvalho. Os israelitas estavam em guerra com os filisteus. Os israelitas comandados pelo rei Saul, e os filisteus estavam com a força de um gigante Golias, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. E eles estavam com o vale do Carvalho entre eles. O povo de Israel tinha medo. O povo de Israel não tinha coragem de descer no vale do Carvalho e enfrentar Golias. O povo de Israel estava sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então essa guerra durou aproximadamente 40 dias. E o filisteu ia lá confrontar o povo e dizer: não tem Deus em Israel, não tem ninguém que possa me enfrentar, não tem ninguém que possa enfrentar a mim. E ninguém se manifestava, ninguém abria a boca, ninguém levantava a mão, aleluia, ninguém dava um glória, ninguém levantava para enfrentar aquele gigante, aleluia. O gigante Golias, com quase 3 metros de altura. 1 Samuel capítulo 17, versículo 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e temeu posição. 40 dias insultando o Deus de Israel. O povo de Israel tinha medo e estava sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como a gente agradar a Deus sem fé. Não tem como a gente dobrar os joelhos sem fé. Não tem como a gente orar: Senhor, me aperfeiçoa com teu Espírito Santo, me reverte com teu Espírito Santo. Se a gente não tem fé, a gente precisa ter fé. A gente precisa ter a certeza de que é aquilo que a gente quer. A gente precisa ter fé que o Espírito Santo de Deus será derramado sobre a nossa vida. Aleluia. Ele prometeu que iria derramar o Espírito Santo em Joel capítulo 2, versículo 28. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso aqui é bem conhecido. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A carne é daqueles que o buscam verdadeiramente. Quando ele derramar esse Espírito, a casa vai encher da presença de Deus. Atos 2, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, vai dizer: e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios da presença de Deus. Aleluia. Em meio a essa guerra entre os filisteus e os israelitas, não tinha saída para eles. Os filisteus iriam dominar tudo. Os filisteus iriam dominar todo aquele território. Os filisteus iriam matar um por um, matar mulheres, matar as crianças, matar todos os que estavam ali naquela região. Mas Deus levantou um, basta um que Deus levanta com unção, com poder de Deus, temente, que ora todos os dias, que busca se aperfeiçoar na presença dele. Basta um, Deus levanta em meio a uma geração. Aleluia. Davi, o mais novo na casa de Jessé. Nos tempos de calamidade espiritual, Deus sempre vai levantar alguém. Nos tempos de calamidade espiritual, Deus levantou Moisés para confrontar lá o faraó que aprisionava o povo no Egito. Nos tempos de calamidade, Deus levantou José do Egito para ser governador do Egito e dar mantimento da sua família.
alegria no tempo de fome e seca, aleluia. Nos tempos de calamidade espiritual, Deus levantou Davi em meio a uma guerra sem saída, a uma guerra em que o povo israelita estava condenado a morrer, em meio a uma guerra que o povo israelita estava condenado à morte pelo aquele filisteu gigante, pelo povo Elias, pelo exército dos filisteus, aleluia. É nos tempos de calamidade que Deus vai levantar alguém, é nos tempos que o povo tem pouca fé que Deus vai levantar alguém, é nos tempos em que a humanidade está se esquecendo de Deus, que Deus vai levantar alguém, vai levantar alguém com a presença, alguém que ora, alguém que busca, alguém que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Não sei se vocês estão percebendo, mas nós vivemos em um tempo de calamidade espiritual. As pessoas estão limitando o poder de Deus. As pessoas estão dizendo, lembra quando Deus curava mortos? Lembra quando Deus ressuscitava eles? Lembra quando Deus curava pessoas com deficiência? Lembra quando Deus fazia um cego enxergar? Lembra quando Deus fazia aqueles milagres dele de transformar água em vinho? Mas a gente não pode ficar só nesse negócio de lembra. A gente precisa ter fé e dizer, Deus fez ontem, Deus fez lá naquele rio, transformou em vinho, Deus ressuscitou Lázaro, Deus curou a mulher do fluxo de sangue que sangrava há 12 anos, Deus curou aquele coxo, aleluia. Então hoje Ele pode curar também. A gente precisa ter fé para isso, a gente precisa ter o discernimento da palavra, a gente precisa dizer, Deus cura, salva, liberta, ressuscita se tu tiver que ressuscitar, aleluia. A gente não pode limitar o poder do Espírito Santo, a gente não pode limitar o poder de Deus, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó continua sendo meu Deus, o teu Deus, o Deus de hoje, aleluia. O mesmo Espírito Santo que tinha lá antes, há 2000 anos atrás, é o mesmo Espírito Santo que tem hoje, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós, é o mesmo Espírito Santo que nos aperfeiçoa na palavra de Deus, aleluia. Glória a Deus. É nos tempos de calamidade que Deus levanta alguém para levantar uma geração. A prova é Davi. O povo já estava sem fé, o povo já estava apostatando da fé, já não acreditava mais em Deus, já não acreditava mais nos poderes de Deus, já não acreditava mais no Espírito Santo. Aí Deus vem e levanta Davi, que tem intimidade, que tem Espírito Santo e foi ungido a rei. Para quê? Qual era o propósito de Davi? O propósito de Davi era levantar aquela nação. O propósito de Davi era dizer, ainda há Deus em Israel, ainda há Deus em Israel. Deus ainda trabalha, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, ainda há Deus em Israel. Deus levanta Davi para levantar a fé daqueles homens. Deus levanta Davi para levantar a fé daqueles homens em meio ao campo de batalha, aleluia. E Davi vai ao campo de batalha contra Golias, o gigante que quase ninguém vencia ele, ou até mesmo dizido invencível lá. Ele dizia que ele era Deus, afrontava o povo de Israel, não tem Deus em Israel. Aí vem Davi, um pastor de ovelhas, eita, aleluia. Deus está te preparando. Enquanto Deus está te preparando, continue pastoreando ovelhas. Enquanto Deus está derramando o Espírito, continue pastoreando ovelhas. Enquanto Deus está te preparando para uma batalha maior, continue pastoreando ovelhas. Enquanto Deus está preparando o teu banquete, continua pastoreando ovelhas. Continua de joelho nas madrugadas, continua de joelho em meio ao deserto, em meio à dificuldade, em meio ao tempo que ninguém acredita mais em Deus. Continua orando, porque Deus preparou o banquete e só vão se assentar na mesa quando o escolhido de Deus chegar, quando o ungido de Deus chegar, aleluia. Davi vence Golias primeiro com a palavra. Só aprendi que eu morri. Davi vence Golias primeiro com a palavra. Depois Golias perde com a sua própria espada. Davi era pequeno,
os olhos humanos, mas o que tinha dentro dele era bem maior. Golias era grande aos olhos humanos, mas ele estava vazio, estava sem fé, não tinha nem fé de cara, só era tamanho mesmo, mas Golias pequenininho ali, mas na oração do menino, Golias tinha a presença de Deus. Golias já Davi tinha a presença de Deus. Davi tinha íntimo com Deus. Davi tinha a presença de Deus preservada no seu coração, aleluia. Golias estava vazio. Então Davi profetiza: hoje Deus entregará você em minhas mãos. Hoje Deus entregará a vitória ao povo de Israel através da fé de Davi. Ele vence Golias com uma funda e uma pedra, na linguagem atual, no baladeiro, no estilingue. E ele vence Davi com uma pedrada. Quando ele dá a pedrada, Golias não morre, Golias só cai no chão. Aí Davi vai, pega a própria espada de Golias e corta a cabeça dele. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Aquele que tentou te matar vai cair com a própria espada. Aquele que tentou levar você para a derrota vai cair com a própria espada. Aquele que se levantou contra o teu ministério vai cair com a própria espada. Aquele que se levantou contra você para te matar, para te derrubar, para te jogar no deserto e te deixar lá. Aquele que se levantou contra a tua casa, aquele que se levantou contra a tua família vai cair com a própria espada. Aleluia. É só você continuar orando, é só você continuar em comunhão com Deus, é só você continuar fazendo sacrifício, é só você continuar fazendo jejum, oração, meditando na palavra e buscando o Espírito Santo de Deus. E aquele que se levantar contra ti cairá com a própria espada. Aleluia. Deus te dá a vitória no espiritual e depois no material. É primeiro no espiritual. Repare que Davi era pastor de ovelhas, mas no espiritual ele já era rei de Israel. Davi era pastor de ovelhas, mas no espiritual Deus já tinha se afastado de Saul e já tinha ungido Davi como rei. É no espiritual primeiro, depois no material. Primeiro você dobra o joelho, no espiritual Deus vai te dar a vitória e depois no material Ele te entrega aquilo que você pediu, aquilo que você dobrou o joelho e passou horas orando, dizendo: Senhor, entrega-me, Senhor, mais do teu Espírito, entrega a cura na minha família, entrega a cura na minha casa, aleluia. É primeiro na oração, irmão, é primeiro no joelho dobrado, é primeiro focando principalmente em Deus, em Jesus Cristo de Nazaré. É primeiro focando no Espírito dele, depois no material acontece, depois as coisas vão fluindo, depois as coisas vão acontecendo. Então primeiro ore, primeiro busque, depois Deus vai lhe entregar no material. A fé de Davi. Fé de Davi. Texto Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E Davi orou e creu. Davi recebeu o gigante em suas mãos. Aleluia. Davi, ele orou. Deus já está dizendo aqui em Mateus: tudo que você pedir de coração, tudo que você pedir em oração, eu te darei, eu te entregarei. Davi pedia em oração: entrega esse filisteu para mim, Jesus, entrega esse filisteu para mim, meu Deus, entrega esse filisteu, dá a vitória para o povo de Israel, para eles voltarem a ter fé em ti, aleluia. Primeiro ele orou, e depois ele foi para a batalha, e com uma pedrada levou Davi, levou a vitória, aleluia, levou a vitória ao povo de Israel, meu Deus. Primeiro você ora, depois Deus faz acontecer. Primeiro você dobra o joelho, depois Deus faz acontecer. Primeiro você se sacrifica, depois Deus faz acontecer. Primeiro você desce nas lágrimas, primeiro você desce nas madrugadas, onde não tem ninguém acordado, mas você está lá chorando e dizendo: Senhor, me sustenta, Senhor, não me deixe cair, Senhor, derrama o teu Espírito, Senhor, me aperfeiçoa na tua palavra, aleluia. Primeiro na oração. Coragem de Davi.
Josué, capítulo 1, versículo 9. Mas fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor é seu Deus e estará com você por onde você andar. Em meio a um povo com medo, surge Davi com coragem e o Espírito Santo. Em meio a um povo medroso, em meio a um povo sem fé, surge Davi com coragem e o Espírito Santo de Deus acompanhando ele. Deus ordenou Davi, vai para o campo de batalha. Deus ordenou Davi, lute com ele. E Davi obedeceu. Davi teve coragem. Tinha tantos homens lá no exército de Israel. O rei Saul tinha tantos homens mais fortes do que Davi, tinha tantos homens maiores do que Davi, tinha tantos homens com mais habilidade que Davi, mas eles não tinham uma coisa que Davi tinha, era a fé, era a coragem, era o Espírito Santo. Os homens não tinham isso, mas Davi tinha, era íntimo com Deus. Se você tem íntimo com Deus, você vence qualquer batalha, meu irmão. Se você tem oração, você vence qualquer batalha. Se você ora, você vence qualquer batalha, porque o Espírito Santo de Deus é contigo. Aleluia. 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 Obediência de Davi. Isaías 1, versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Aleluia. Davi obedeceu na maior parte da sua vida. A gente vê que Davi foi o homem que mais a Bíblia revela pecado, mas também foi o homem que mais a Bíblia revela perdoa. Perdoa, Pai. Perdoa, Pai. Perdoa. A Bíblia revela que Davi pedia perdão em 73 salmos que Davi escreveu. Na maioria ele pede perdão, na maioria ele se aproxima de Deus. Qual é a diferença de Saul e Davi? É que Saul pecou, Saul falhou, mas ele não se aproximou, ele se afastou. Davi pecou, Davi errou, Davi fez vários pecados contra Batseba, aleluia. Mas ele sempre se aproximava, ele sempre buscava a reconciliação. E quanto mais ele buscava a reconciliação, mais o Espírito Santo se aperfeiçoava na vida dele. Davi buscava, aleluia. Essa comparação a gente pode fazer também com Judas e Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas voltou ao primeiro amor. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas se afogou no desespero, se afogou na culpa, se afogou naquilo que ele tinha cometido e se matou. Todos somos pecadores, mas nós necessitamos da graça para viver. Glória. Aleluia. Então Deus, ele perdoa. Deus, ele sempre escuta as nossas orações de perdão. Deus, ele sempre escuta quando seu filho desce em lágrimas com o coração quebrantado, dizendo: perdoa, Pai, perdoa, Pai. Então não pare de caminhar com Cristo por um pecado, não pare de caminhar com Cristo por uma falha, não pare de caminhar com Cristo porque você retrocedeu, mas continue, peça perdão, se reconcilie e desça nas madrugadas, que Deus vai te aperfeiçoar com a presença dele. E Davi colheu com obediência. Ele foi o rei de Israel, ele teve muitas vitórias, ele teve o Espírito Santo de Deus que não se apartou dele. Davi preferia perder o trono, mas a presença ele não queria perder. Davi preferia perder as riquezas, mas a presença ele não queria perder, aleluia. Então Davi obedeceu e Davi colheu. Por mais que ele teve falhas, mas ele foi temente a Deus em grande parte da sua vida, aleluia. Unção de Davi. Davi agia no poder da unção. Quer ter unção? Comece a dobrar os joelhos no Deus secreto. Quer ter a mesma unção que Davi tinha lá? Comece a dobrar os teus joelhos, aonde ninguém vê. Comece a dobrar os joelhos, aonde o pastor não está vendo.
Comece a dobrar os joelhos aonde o obreiro não está vendo. Comece a dobrar os joelhos em um lugar secreto, onde ninguém está vendo o que você está fazendo lá. Aleluia. É lá que Deus vai trabalhar, é lá que Deus vai te dar a unção do Espírito Santo de Deus. É lá que Deus vai te aperfeiçoar com a presença dEle. Aleluia. Propósito de Davi. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu pensei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um fruto e uma esperança. Aleluia. O propósito de Davi era fazer com que o povo voltasse a ter fé. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Por que toda a terra saberá que há Deus em Israel? Porque Deus levantou Davi para fazer aquele povo ter fé. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Já pensou se essa igreja se levanta com a unção de Deus? Já pensou se essa igreja se levanta com o poder do Espírito Santo? Todo o bairro do Bem-Ruim vai saber que há Deus. Que há Deus no Pará, aleluia. Todas as nações saberão que há Deus no Brasil, aleluia. Todas as nações saberão que tem uma geração avivada chegando aí, aleluia. Como eu disse no início, é nos tempos de calamidade que Deus levanta, é nos tempos de dificuldade que Deus levanta, é nos tempos de maior luta que Deus levanta o seu filho, a sua filha, na intercessão, na oração, na pregação, naquilo que Deus te chamou, Ele te levanta. Entrega de Davi. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Davi renunciava a si mesmo para obedecer a Deus. Ele preferia perder o trono do que a presença de Deus. É necessário que a gente renuncie a si mesmo. É necessário que a gente largue as coisas que nos afastam da presença de Deus. É necessário que a gente renuncie tudo aquilo que nos afasta de Deus, para a gente ser aperfeiçoado, para a gente receber a presença de Deus, para a gente continuar de pé, aleluia. Em Salmos, capítulo 51, versículo 11, Salmos de Davi: não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe quem diz isso? Foi Davi. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim a tua presença, Senhor. Não retires de mim. Não retires de mim a tua presença, o teu Espírito Santo. Não retires de mim aquele Consolador que me segura todos os dias. Não retire de mim aquele que me sustenta todos os dias. Não retire de mim a tua presença, Senhor. Aleluia. Coração de adorador. Em Salmos de Davi, capítulo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Escrito no deserto de Judá, em fuga. Adorem mesmo no deserto. Adorem mesmo na dificuldade. Tem gente que larga a fé em Cristo na dificuldade. Tem gente que larga a fé em Cristo no deserto. Tem gente que abandona a fé em Cristo quando tudo começa a dar errado. Tem gente que abandona Jesus Cristo. Tem gente que para de ler Bíblia. Tem gente que para de orar quando tudo começa a dar errado. E quando tudo começar a dar errado, é aí que você precisa orar mais. Quando tudo começar a retroceder contra a tua vida, é aí que você precisa buscar mais. Quando tudo estiver contra o teu ministério, é aí que você precisa orar mais. Quando tudo estiver contra a tua casa, quando tudo estiver contra a tua família, até os teus próximos estarão contra ti, mas não pare de orar. É nessas situações que você precisa buscar mais de Deus. É nessas situações que Deus derrama o bálsamo dele. É nessas situações que Deus sustenta seus filhos. A gente vê o exemplo de José do Egito.
estava em uma situação difícil, mas ele não abandonou a Cristo. José do Egito estava sendo escravo, levado ao cativeiro lá para o Egito para ser escravo de Faraó, para ser um prisioneiro, vendido pelos próprios irmãos, um absurdo. Mas ele não abandonou a fé em Cristo, ele não abandonou a esperança que Deus tinha sobre a vida dele, ele não abandonou a promessa que Deus tinha sobre a vida dele, ele não abandonou, ele não retrocedeu, ele não parou de orar, ele não parou de clamar pela presença de Deus, porque ele tinha um coração de adorador. Você precisa ter um coração de adorador. Apresente a sua família, apresente o seu filho, apresente aquele que está desviado na tua família, apresente aquele que precisa do Consolador, apresente aquele que ainda não conheceu Jesus, apresente o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua tia, a sua avó, apresente a tua família para Cristo, apresente a tua família em oração e não para de orar. As coisas vão apertar um pouquinho, mas é normal, não para de orar, aleluia. As coisas apertaram para José, as coisas apertaram para Davi no início também, as coisas apertaram para Moisés também, as coisas apertaram para Daniel também, as coisas apertaram para Paulo também, aleluia. Então, não significa que nós teremos um ministério de mamão com açúcar, não, a gente vai ter um ministério de luta, de guerra, a gente vai precisar muito da unção do Espírito Santo, a gente vai precisar muito dessa unção, mas a gente não vai receber essa unção só parado de braço cruzado, não, a gente precisa ir para a guerra, a gente precisa ir para a guerra mesmo ferido, a gente precisa dobrar os joelhos mesmo ferido, a gente precisa continuar lutando, batalhando, aleluia, que Deus aperfeiçoe. Tenha, para finalizar, tenha um coração disposto, disponível para Cristo. Você precisa estar disponível. Aleluia. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atenta-te para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Davi era pequeno fisicamente, mas tinha intimidade. Davi nos olhos humanos nunca seria rei, e Davi nos olhos humanos nunca seria um homem de grande porte, nunca seria um guerreiro de batalha, mas nos olhos de Deus ele era, porque ele tinha intimidade com Cristo, aleluia. Golias era forte fisicamente, mas não tinha intimidade. Eis a diferença. Aleluia. Tem muita gente que olha para o terno, tem muita gente que olha para a calça que está usando, tem muita gente que olha para a gravata que está usando, tem muita gente que olha para o conteúdo que está fora, mas não olha para dentro, não olha para a intimidade que ele tem, não olha para o que ele tem dentro, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então esteja disposto à presença de Deus. Esteja disposto a fazer a obra com Cristo. Esteja disposto a fazer, e Deus vai te aperfeiçoar, e Deus vai te levantar, Deus vai te dar unção, e Deus vai curar aquele que está enfermo na tua casa, Deus vai curar a tua família, Deus vai libertar aquele que está desviado, ainda não se reconciliou. É só você estar disponível para Cristo. Esteja disponível e Ele se aperfeiçoa na fraqueza daqueles que se entregam de verdade. Aleluia. Fiquem de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quanto tempo foi? Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos pela palavra que tu tem entregado a nós, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados e transgressões que temos cometido. Nos perdoa pelas nossas falhas que temos cometido, Senhor. Peçamos que cada dia o Senhor se aperfeiçoe na nossa fraqueza, Senhor.
Nos use em meio a uma geração que precisa da presença de Deus. Nos use em uma geração que precisa de intimidade com Deus. Senhor, entra na casa dessa irmã que está pedindo socorro, meu Pai. Entra na casa desse irmão que está pedindo a oração faz tempo, Senhor. Hoje o Senhor está entrando com providência, com a resposta. Hoje o Senhor está entrando com a resposta que você pediu, aleluia. Senhor, continua conosco, meu Pai. Continua nos levando ao mais íntimo dos íntimos, meu Pai. Continua nos dando o Espírito Santo. Não nos deixe que essa presença se afaste de nós. Aleluia, Senhor. Nos leve ao mais alto dos ares, Senhor. Na Tua palavra, nos leve a lugares que pessoas precisam escutar o Teu Evangelho e não têm acesso, meu Pai. Nos dê o Espírito Santo, Senhor. Não nos abandone, em nome de Jesus. Aleluia.